Hoje vamos fazer uma leitura aqui de alguns textos da carta aos Romanos, capítulo 3 e 4, carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15, do capítulo 3, e se der tempo, carta aos Hebreus, o capítulo 7. Nós temos um grande problema hoje social, político e religioso, onde muita gente opina acerca de coisas que desconhecem profundamente. Na verdade, o que sabe são narrativas e algumas informações assim, na verdade, não verídica por cima. Há um embate no meio religioso acerca de sábados e domingos. Se você estudar de fato a Bíblia, no Novo Testamento, você nunca vai ver nem Jesus, nem nenhum dos apóstolos dizendo que tem um dia de guarda durante a semana. Na verdade, você vai pegar as pessoas que pegam alguns versículos isolados de Apocalipse, como Apocalipse 14, pega Hebreus capítulo 3 e 4, e alguns textos isolados do Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos para afirmar a guarda do sábado, ignorando o contexto panorâmico da coisa, porque era só dia de sábado que os judeus iam à sinagoga, o contexto textual, o contexto hermenêutico, o contexto histórico panorâmico e, no caso, também o contexto bíblico em si. Quando você pega o capítulo 3 e 4, que nós vamos ler aqui, se der tempo, de aos Romanos, o capítulo 2, 3 e 4 de aos Gálatas, Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, e a carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 7, 8, 9 e 10, você vê que Jesus ali traz uma nova aliança. E que nós, gente, somos um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico, que dirá o sacerdócio levítico. E temos como um sumo sacerdote uma pessoa que é superior a Abraão. O problema todo nosso é que nós limitamos a Bíblia a versículos. Isso quem acha que estuda a Bíblia, que fica estudando publicações da denominação e só vai para a Bíblia para buscar versículo. E aqueles outros que estão ali no segmento somente como frequentador, porque ele acredita que aquilo que estão falando é a verdade, quando na verdade ele nem sabe o que é. São pessoas como aquelas pessoas que estavam lá no Atos 19, que Demétrio, por causa de uma atitude de Paulo pregando o evangelho ali, ele vê que ia cair em descrédito a deusa Diana, e ele ia ficar sem emprego, sem lucro. Ele chama os demais artífices e começa a fazer uma confusão, está lá em Atos capítulo 19, e Lucas chega a dizer ali que tinha um bocado de gente que estava ali sem saber nenhum motivo. Então, vamos ler, gente? Vamos ler. A melhor coisa que nós fazemos, ao invés de ficar lendo e relendo revistas, publicações e livros, é ficar lendo e relendo a própria Bíblia, pesquisando acerca dela mesma. Se você puder fazer uma tradução, eu vou até postar aí embaixo um vídeo, se eu não esquecer, falando justamente sobre quando foi que surgiu a lei e obras ou mérito ou graça, se nós somos salvos pelo mérito ou pela graça, ou pela lei, entendeu? É justamente, eu faço a leitura dos textos em grego, desses textos que nós vamos ler aqui. Minha Bíblia de Jerusalém, que já está sem capa, de tanto eu usá-la. Está aqui as capas dela, de tanto eu usá-la, mas você pode ler em qualquer versão. E depois de assistir esse vídeo, eu aconselho que esteja sempre, constantemente lendo os textos que eu falei. Não somente os capítulos, mas todo o livro. Se for carta, toda carta. Se for livro, todo livro. Se for salmo, todo salmo, como o Salmo 122, que as pessoas usam somente o versículo 1 para falar de uma coisa completamente diferente, torcendo o versículo bíblico, todo o salmo e o contexto histórico, panorâmico e a ideia real do salmo. Introduzindo a nossa ideia
evangélica, que é, na verdade, uma ideia derivada do catolicismo romano. Jesus, gente, é que é a videira verdadeira. Não é as demais árvores, como está lá em Mateus 15, né? Que Deus não plantou. A única planta que o Pai plantou foi Jesus. Não é a igreja católica, não é a igreja Assembleia de Deus, não é Testemunha de Jeová, não. Nós temos que estar ligados nele, como está escrito lá em Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá, Romanos, capítulo 3 e 4. E depois, se você se interessar pelo conhecimento, você vai ler, né? Vou ler aqui a partir do versículo 19 para ganhar tempo, mas eu lhe repito, leia todo o livro, entendeu? Romanos 3, a partir do 19, diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que diz. Tudo o que a lei diz para os que estão debaixo da lei, ou seja, aqueles que são de Israel, que deve se submeter à lei judaica. A lei judaica não, a lei mosaica, porque o judaísmo surgiu no cativeiro, não tem nada a ver. Porque, a fim de que toda a boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu diante de Deus. Então, pela lei, meu querido, não tem justificação nenhuma. Está lá, Gálatas também fala isso no capítulo 3. A lei serve para que todos nós venhamos a ficar calados diante de Deus e nos reconheça como réu. Porque diante de Deus, ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem o conhecimento do pecado. É para isso que a lei serve, para trazer à luz o que é pecado. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se nós lêssemos, saberíamos disso. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo. Não é pela dadismo, não é porque você faz parte de um rol de membro, não é por guardar sábado, não. A justiça de Deus que opera por meio da fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. No tempo da ignorância, no tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e justificador daquele que apela para a fé em Jesus Cristo. Eu aconselho que no dia você leia isso aqui no mínimo umas 5 ou 6 vezes. Entendeu? Durante o mês. Para que você domine muito bem, para quando alguém tentar com algumas palavras, você ter argumento e saber o que você está falando pelo contexto bíblico, não pelo que você aprende na denominação. Porque o que você aprende na denominação é baseado em versículos e argumentos humanos. Onde está então o motivo de glória? Fica excluído. Em força de que lei? Das obras? De modo algum, mas pela força da lei da fé. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei. Ou acaso ele é Deus só de judeus? Não é também das nações? É certo também das nações, pois há um só Deus que justifica os circuncisos pela fé e também os incircuncisos, que somos nós gentios, através da fé. Então, eliminamos a lei de modo algum, pelo contrário, a consolidamos. É aqui esse versículo aqui 31
que muitos adventistas dizem assim, não, então não eliminamos a lei de modo algum, pelo contrário, a consolidamos. O que quer dizer isso? Quando você crer na graça, na justiça por Cristo, você acaba acreditando fé naquilo que os profetas falaram e que Moisés falou. Ou seja, tudo que a lei falou acerca do Messias, tudo que foi previsto, tudo que foi predeterminado, é verdade. Então tenho que crer na lei, porque ela é a palavra de Deus que se cumpriu. Os profetas, a lei e os profetas profetizaram até João. E a partir de então, o reino dos céus é anunciado. É o que Paulo fala em Gálatas 4, que a lei serviu como um guia, como um aio, que nos levou até Cristo. Enquanto éramos crianças, precisávamos da lei. Mas agora que veio a plenitude dos tempos, Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, resgata o que estão debaixo da lei. Mas se você não pegar esse contexto aqui do capítulo de Romanos, que vem antes disso que eu falei aqui, versículo 31, e o que vem depois, você diz aqui não, então eliminamos a lei através da fé? De modo nenhum, pelo contrário, a consolidamos. Mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante a Deus. Que diz com efeito as Escrituras? Abraão creu quando, antes de ser circuncidado, 430 anos da lei vinha à existência. Tem muitos que dizem que a lei já veio desde antes da fundação do mundo, não sei o que, não sei o que. Nada a ver. Vou postar um vídeo aí embaixo para você ver. Que diz com efeito a Escritura? Abraão creu, isto lhe foi levado em conta da justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação. Não é graça, não é favor, é mérito para quem faz um trabalho. Entendeu? Mas como um débito, a quem ao invés não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Como aliás também Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Está lá no Salmo 32, versos 1 e 2. Que diz assim: bem-aventurado aqueles cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os circuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Mas como foi levada em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ele estava ainda incircunciso. Ele recebeu o sinal da circuncisão como garantia, como selo, como penhor, assim como nós hoje recebemos o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 4:30, né? E não entristeçais do Espírito Santo, o qual você foi selado. Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. E recebeu a circuncisão como selo da justiça que ele tinha quando incircunciso. Assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça. O pai dos circuncisos, que não só recebeu a circuncisão, mas também segue a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda era incircunciso. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência de ser herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, não somente a segundo a lei, mas também a descendência que segue a fé de Abraão, que é pai de todos nós, conforme está escrito: eu te constituí pai de multidão de nações. Antigamente o nome era Abrão, pai grande, pai elevado. Depois se tornou Abraão.
pai de multidão. Avaraham. Entendeu? Nosso pai em face de quê? Em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme fora dito. Tal será tua descendência. E sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto, ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto, Ante a promessa de Deus, ele não deixou abalar pela confiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi dado em conta de justiça. Não foi escrito só para eles, foi levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitando para a nossa justificação. Como eu disse, leia várias vezes, que aqui tem o capítulo 5 ainda, mas não vai dar tempo, porque já estamos aí em 16 minutos e 20. Vamos para Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15. Se não der tempo, eu leio Hebreus, capítulo 7. Leia em casa. Entendeu? Leia aí depois. Olha o que diz aos que querem guardar a lei, ou guardar sábado, ou guardar domingo. Eu nunca vi na Bíblia dizer que tinha que guardar domingo, só porque Jesus ressuscitou. Não existe isso. Nós somos judeus de nascimento, e não... Gálatas capítulo 2, a partir do 15. Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores da gentilidade. Aqui é Paulo, repreendendo Pedro por hipocrisia, dissimulação. E esse termo aqui, nós somos judeus não de nascimento, isso aqui na verdade é uma ironia. Porque os judeus até hoje se consideram como se fosse, alguns deles como se fossem melhores do que nós gentios, que não temos a fé. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo, no caso nós judeus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Eu vou postar, como eu disse, esse vídeo aqui, a tradução em grego e a ideia desse termo, obras da lei, para vocês entenderem. De fato, pela lei, se eu... Versículo 17. E se procuro ser justificado em Cristo, também nós revelamos pecadores, não seria Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Se volta a edificar o que destruir, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei, morri para a lei. De fato, pela lei, morri para a lei. Quem está escrito em Cristo Jesus, morre, gente, para a lei, para os elementos do mundo. Olhai para as coisas de cima. Não vos conformeis com esse mundo. Como a gente não estuda os textos bíblicos, olhando seu contexto textual, histórico, panorâmico e hermenêutico, a gente não entende os textos. Aí fica em versículos isolados e estudo da denominação, sempre fazendo o mesmo círculo que um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. E a gente nunca entende. Discutimos tentando convencer outra pessoa de coisa que a gente não entende. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo mais. É Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, Cristo morreu à toa. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Cristo crucificado? Só isto quero saber de vocês. Foi pelas obras da lei que recebemos o Espírito ou pela adesão da fé? Sois são insensatos, tão imbecis, que tendo começado com o Espírito, agora terminais na carne? Foi em vão que experimenteis tão grandes coisas, se é que foi em vão.
Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela adesão da fé? Foi assim que Abraão creu em Deus e lhe foi creditado em justiça. O Paulo repetindo o mesmo argumento lá de Romanos. Saber, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé. A Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova. A palavra boa nova no grego é euangelion, que nós chamamos aqui de evangelho. Em ti serão abençoados todas as nações. Deus não disse a Moisés, em ti será abençoado, na sua lei, Moisés, serão abençoadas todas as nações. Não, 430 anos antes da lei mosaica, antes de Abraão ser circuncidado, Deus disse, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão que teve fé. Gálatas capítulo 3, versículo 9, agora o 10. Olha o versículo 10, gente, olha que coisa interessante. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições. Todas as prescrições que estão no livro da lei para ser cumprida. Se você quer guardar dia, não é somente guardar dia, é todos os requisitos da lei. Quem quer guardar, dar dízimo, guardar dia de semana, não sei o que, não sei o que. Primeiro, está isento de Cristo, não é pela fé, não tem direito à herança, está debaixo de maldição e tem que cumprir todos os requisitos da lei, a não ser se eu estou com problema de visão, estou lendo errado aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 10. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem praticar essas coisas, por ela viverá. Você vai viver do produto da lei, por seu próprio mérito, mas não debaixo da graça. Porque, né, Cristo, ora, a lei não é da fé, não tem nada a ver com a fé em Cristo. Mas quem pratica essas coisas viverá por ela, não vai viver da graça de Cristo, mas pelo mérito de praticar a lei. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo se estenda aos gentios. Na verdade, o texto grego aqui, gente, não está estender, não. É vir a existir. O verbo aqui usado no grego é ginomai, é surgir, vir a existir. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo surja para nós os gentios. Então, a salvação e a justiça na fé só veio a existir, gente, só veio a ser concretizada por causa do sacrifício de Cristo. E para que, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Versículo 15 de Gálatas 3. Irmãos, falo como homem, mesmo manda um testamento humano legitimamente feito, ninguém pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Não diz aos descendentes, como se referindo a muitos, mas como a uma descendência só, a tua descendência que é Cristo. Ora, eu digo, uma lei que veio a existir, aqui na Bíblia de Jerusalém está como vir, mas no grego, eu vou postar o vídeo aí, é existir, que veio a existir 430 anos após, não invalida um testamento legitimamente feito por Deus de modo a tornar nula a promessa. Ou seja, o testamento que foi feito lá no Monte Sinai, que diz, este é o sangue do Novo Testamento, que Moisés ali jogou, aspergiu com sangue, aquele ali já era o segundo, porque tinha o primeiro mandamento feito, testamento feito a Abraão. Releia aqui o versículo 15, não vai dar para reler, senão o vídeo vai ficar longo.
Ora, eu digo, uma lei vinda há 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a aliança. Leia a história de Abraão que você vai ver. Quando Deus manda ele sacrificar, eu acho que foi um cordeiro, e dividir duas partes, e Deus passa como se fosse uma coluna de fogo, como uma coluna de fogo entre o sacrifício. Ali está fazendo uma aliança. Porque se a herança é pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou Abraão, como foi dito lá em Romanos, antes de Abraão ser circuncidado. Por quê? Porque então a lei foi acrescentada para se manifestar as transgressões. A lei veio para corrigir, como um professor, como um instrutor, para que educar quem é criança, gente. Quem não sabe discernir a mão esquerda da direita. E nós a cada dia estamos assim, que pensamos que é só frequentar. Não somos instruídos para termos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós só participamos de eventos com, me perdoe, com sermões michurucas, nem todos, né? A maioria que não tem preparação para nos instruir na palavra, mas pregar em cima de ideias que não tem nada a ver. Porque então a lei foi acrescentada para se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência. A lei e os profetas, de novo, profetizaram até João. Porque então a lei foi acrescentada para se manifestar transgressões, até que viesse a descendência a quem foi feita a promessa, promulgada por anjo pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só. E Deus é um só. Então a lei é contra as promessas de modo algum. Por que ela não é contra as promessas? Porque se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim seria realmente a justiça se viria da lei. Que a lei, gente, só produz morte. É o ministério da morte, segundo aos Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que havia de se realizar. Ou seja, a lei foi babá do povo judeu, do povo israelita, até que viesse a fé que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou nosso guia, nosso pedagogo, nosso aio, até Cristo. A lei e os profetas profetizaram até João, e a partir daí se anunciado o reino de Deus, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais debaixo do pedagogo, debaixo da lei. Vós sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um só em Cristo. Essa questão, a mulher não pode ser pastor aqui, gente, ó. Não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher, todos somos um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos aqui aos Hebreus, capítulo 7. Siga lendo e relendo, gente, estudando e reestudando a escritura própria, fazendo a sua própria pesquisa. Não peguem estudos prontos, porque ali você vai ser direcionado à ideia do autor. E como é que você vai saber se é certo ou errado? Se você não tem noção de fato, não foi você que fez, foi os outros que apresentou a quentia pronta para você. Você não sabe como é que foi feito. Hebreus capítulo 7. Este Melquisedeque é de fato o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, que é Meler, rei, Sedec, justiça. E depois, rei de Salém, né? Que é uma variação de Shalom, paz, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida,
É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Vê depois a grandeza deste homem, a quem Abraão, patriarca, entregou dízimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar dízimo. A cobrança, gente, de dízimo é coisa da lei. Depois relê esse capítulo 7 até o capítulo 10 que você vai entender. Só o capítulo 7 dá para entender, mas mais adiante você vai ficar com melhor compreensão. Chamado ao sacerdócio, os filhos de Levi, segundo a lei, deve cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Só Levi, os filhos de Levi, não os filhos de Arão, os filhos de Levi. Números capítulo 3, 4 e 18. Você lê esses 3 capítulos que está sintetizada toda a lei acerca do ministério levítico e arônico. Vou repetir. Capítulo 3, 4 e 18 de Números sintetiza todo o ministério, toda a lei acerca do assunto do ministério levítico e arônico. Entendeu? Então, vê depois a grandeza deste a quem Abraão, patriarca, entregou o dízimo da melhor parte do despojo. Então, se ele entregou dízimo ao Melquisedeque, aqui a questão não é que tem que dar dízimo ou não. Está dizendo que Melquisedeque é maior do que Abraão. Vamos ler se o contexto diz isso? Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não fique em sua genealogia, submeteu a Abraão. Quem é submisso é maior ou menor? A questão aqui não é dar dízimo ou não. A questão aqui é quem é maior, quem é superior. Ora, submeteu Abraão o dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Foi Melquisedeque que abençoou Abraão ou foi Abraão que abençoou Melquisedeque? Entendeu? É Melquisedeque que abençoou Abraão. Além do mais, os que aqui recebem dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém o qual se diz possui vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu. Essa história de dar dízimo, gente, quer dizer que nós somos inferiores aos pastores. Que as pessoas pegam 1 Crônicas, capítulo 14, um versículo isolado, e não mexeis com os ungidos do Senhor. Quando você vai ler todo o capítulo 14 de 1 Samuel, está dizendo que toda a nação de Israel é que são os ungidos do Senhor. Não era Davi, os profetas e os sacerdotes. O problema é que a gente só pega versículo. A gente não pega todo o texto. Por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu até mesmo Levi, que recebe dízimo, pois ele ainda estava nos lombos do seu antepassado quando foi ao encontro de Melquisedeque. E outra coisa, Arão nunca recebeu dízimo e nem nunca pagou dízimo. Quem pagava dízimo era o povo de Israel, a segunda classe de sacerdote, que eram os levitas. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, dar dízimo é se apoiar na lei. Praticar dízimo é se apoiar na lei, como guardar sábado, Páscoa, ir até Jerusalém, peregrinar, festa da cabana, entre outras coisas. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Você pertence ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque ou a ordem segundo Arão? Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Será que eu estou vesgo? Não estou enxergando direito o que está no texto? Ora, aquele a quem um texto citado se refere, pertence a outra tribo, no caso Jesus. Você tem que começar a ler aqui, a partir do capítulo 1, para você saber que Jesus, a superioridade de Jesus até os anjos. Entendeu? Ora, aquele cujo o texto é citado, se refere, pertence a outra tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. É bem conhecido de fato que nosso Senhor surgiu de Judá,
Ó, surgiu, é outra coisa que é para ser estudada aqui. Jesus não era judeu e nem era filho de Maria. Ele nasceu de Maria, mas aqui é assunto para outro vídeo. Entendeu? O próprio Jesus disse, Abraão, vosso pai. Ele não disse Abraão, nosso pai. Mas é assunto para outro vídeo. É bem conhecido, de fato, que nosso Senhor surgiu de Judá, tribo na qual Moisés nunca disse nada de se tratar de sacerdotes. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdócio, segundo ou semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra da prescrição carnal, da dízimo, guardar sábado, prescrição carnal, mas de acordo com o poder. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não segundo a prescrição carnal, mas de acordo com o poder da vida imperecível. Porque diz o testemunho, tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110. Assim sendo, está birrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Nós temos uma esperança melhor, que é uma nova aliança em Cristo Jesus, mas o povo, de forma conveniente, din-din, fica pegando partes da lei que foi instituída pela Igreja Católica, não foi por Cristo nem pelos apóstolos, para poder, din-din, para quê? Para construir hospitais, orfanatos, centros de recuperação, asilos para idosos, centro de reabilitação para ex-drogados e ex-detentos? Não. Din-din. 1 Timóteo, capítulo 6. Assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição e está introduzindo uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdócio de outrora. Não houve juramento para Arão. Piorou para Levi, que Levi só foi chamado a sacerdócio por causa da infidelidade do povo judeu. É só você ler Êxodo a partir do capítulo 12. Você vai ver infidelidade e mais tarde até Arão caiu fazendo o bezerro de ouro. Da tribo de Levi, segundo o que eu li no livro do Êxodo, só Arão pecou, os demais nenhum pecou. Depois foi que veio a questão de Corá lá em Números, mas ali já é outra coisa, entendeu? Isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o outro sacerdote. Para ele, porém, no caso para Cristo, houve o juramento daquele que disse a seu respeito, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Neste sentido é que Jesus se tornou garantia de uma aliança melhor. Imagine, gente, trocar o que é melhor, o que é perfeito, por algo que é inferior, fraco, carnal e ineficaz. Por que fazemos isso? Por causa da nossa ignorância. Nós somos apenas frequentadores. E quando dizemos que estudamos a Bíblia, lemos publicações e vamos para a Bíblia só para buscar versículos. Para ele, cadê? Neste sentido é que Jesus se tornou aliança de garantia, melhor aliança. Nesse sentido é que Jesus se tornou a garantia de uma melhor aliança. E além do mais, os outros sacerdotes tornaram-se em grande número, porque a morte impedia de permanecer. Ele, porém, visto que permanece para a eternidade, possui sacerdócio imutável. Por isso ele é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, imaculado, inocente, separado dos pecadores, elevado mais do que os céus. Ele não precisa, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício a cada dia, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes fracos,
A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornando perfeito para sempre. Amém? Aqui tá bom. Depois leiam, gente. Os textos que eu citei aqui, e especialmente aos hebreus, leiam até gastar a Bíblia se for necessário. Amém?